In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Eis-nos então, caríssimos. Aliás, quero dizer com alegria da chegada da Glória e da Lúcia. Que bom tê-las aqui também conosco. Queria essa casa abarrotada de gente. Mas gente assim como vocês duas, né? Cheias do espírito, da vontade de fazer esse grande projeto que Deus tem para o fim dos tempos. Né? Cheio dessa vontade de fazer. Né? Vindo-se aqueles que estão aí com esta vontade. Nós que estamos aí. Que Deus nos traga muita gente assim, mas com este espírito que temos. Né? Que belo, que belo. Então, queridos, estamos na oitava de Natal. É a festa da circuncisão do Senhor. Viram? Diferente da liturgia nova. Embora a bem-aventurada sempre Virgem Maria não seja exatamente esquecida na missa de hoje, com certeza não. Mas no Evangelho, que consta de um único versículo, um único versículo, e nem nos interessa todo o versículo, até nem, porque este mesmo versículo vai ser usado para daqui a pouquinho uma outra festa, a festa do nome de Jesus. Então, aqui no Evangelho nos interessa, na verdade, só duas notícias. Uma que é cronológica, isto é, o oitavo dia. Né? É o oitavo dia. Pronto, estamos no oitavo dia. E a outra, que dá o nome à festa, isto é, a festa da circuncisão do Senhor. Nosso Senhor também foi circuncidado, como todo o povo de Israel. É assim que se marca a pertença dele a Israel, aos judeus. Nosso Senhor Jesus é judeu. Engulam isto, aqueles que são contra os judeus. Esses dias surgiu ainda agora, recentemente, na comunidade, uma discussão. Vejam, queridos, o sionismo é uma ideologia judaica, mas não é o judaísmo, não é Israel, não é o povo de Deus inteiro. O sionismo é uma ideologia forjada contra a Igreja Católica, uma ideologia que surge em reação à Igreja Católica. Ela é uma ideologia satânica, desde a sua origem, mas que não é de todo o povo de Israel. Embora, claro, a mentalidade acaba de se... Como nós temos também a mentalidade moderna, que é anticrística. E todos nós temos a mentalidade. Por mais que nós lutemos, o fato é que nós temos a mentalidade moderna, anticrística. Aliás, cada pecado que fazemos é uma união com Lúcifer, com o demônio. Cada pecadinho. Então, não há que discutir antissemitismo quando se é antisionista, todos devemos ser, inclusive, e sobretudo Israel, porque isso desfigura a face do povo de Deus. Isso desfigura, é uma ideologia que desfigura a face do povo de Deus. Mas, enfim, sim, nós devemos dizer isso. A festa da circuncisão é esta inserção de Jesus no povo judeu. Ele é judeu. Tá? E com isto, ele fica sob o jugo da lei. Né? A circuncisão mostra sobre tudo isto. É que ele fica sob o jugo... Aliás, melhor, ele fica sob a... Desculpe, é diverso, completamente diferente. Ele pertence ao povo judeu e com isso ele se reporta, não à lei, mas à promessa. É isso que eu tinha que vos dizer. Estou fazendo confusão. Não. Ele se insere no povo judeu, e com isso ele se insere na promessa. A promessa vem de Abraão, porque é de Abraão que veio a circuncisão, não vem de Moisés.
não vem de Moisés. A circuncisão vem de Abraão. Então ele se insere, é na promessa. Ele é o filho da promessa, não o filho da lei, mas o filho da promessa. Essa é a ideia clara, que transparece nitidamente na missa de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo a Tito diz que manifestou-se a graça, não mais o jugo da lei de Moisés, que escravizava todos sob o pecado. Jesus é isento de pecado. Ele vem realizar a grande promessa de salvação de Deus. São Paulo fala na redenção. Dizer, claro, São Paulo fala na redenção operada por Jesus e pelo seu sacrifício da sua cruz, que é a graça de Deus oferecida maximamente oferecida, e que para nós encontrará a sua plenitude no retorno de Jesus em glória e majestade. Disse o apóstolo, é o que ele diz na epístola a Tito hoje. Bem no nosso assunto. Estamos bem no nosso assunto. Aliás, acho interessantíssimo que nos preparamos para viver em refúgio. Mas o que será viver em refúgio? Não é, querido, que a gente vá desprezar a lei. Não é que a gente vá ser homens da graça em tal liberdade que não precisemos de lei, ainda somos pecadores. E quão pecadores somos. Arrastaremos isto até a redenção final, que é aquela que nós aguardamos, quando o Senhor nos livrará da lei e do jugo do pecado. A lei que arrasta ao pecado. Mas lá nós já devemos viver com certeza, como disse o apóstolo, um povo digno que aceita a redenção, que aceita o Senhor, que aceita Jesus, aceita a redenção que Ele nos deu. O modo de se comportar está realmente muito bem descrito pelo apóstolo na carta ao Tito. Como viver em um refúgio. 3 palavras ele usa. 3 palavras. Quer dizer, São Paulo abre a carta falando realmente na manifestação da graça, e que se dá sobretudo no Santo Natal. É ali que se manifesta, quer dizer, na cruz, no presépio e no altar, aí é que se manifesta a graça. Mas para fugirmos da vida de impiedade, o acento primeiro de São Paulo é este: fugir da vida ímpia, do modo de viver sem religião, sem fé dos homens. A piedade se remete à fé. Pio é o homem de fé, verdadeira fé, da única verdadeira fé. Então, pronto, ele mostra as 3 grandes virtudes que ensinam-nos a viver bem em refúgio: a sobriedade, a justiça e a piedade. Bom, a sobriedade nós estaremos até pela imposição dos eventos, hein? Porque não teremos lá o que usufruir da vida moderna. Aliás, chegará o momento em que o povo de toda a terra não terá como usufruir dos confortos da modernidade. Terá que ser uma vida sóbria, simples, eu tenho dito, né? Uma vida simples. Voltaremos a uma vida humilde, simples, de trabalho manual. Não é de trabalho intelectual, de produção erudita, não, mas de trabalho simples. Trabalho com as mãos na lavoura, na criação dos animaizinhos, na limpeza, na organização,
É isso. Enxada na mão. Vós tendes experimentado isso, né? Vós que já viveis lá, tendes experimentado isso. Esta vida simples, de enxada na mão, de cozinha no fogão a lenha, né? E de... Já tendes experimentado isso. Então, a sobriedade, a justiça. Isso é importante, viu? Isso é importante. Acercar-se-ão de nós a gente ainda, nós mesmos estaremos marcados pela impiedade, mas se acercarão de nós a gente ímpia, que vem aí com uma mistura de pensamento que não se entende, com prática religiosa que não é divina, que não é católica. Vem aí gente da nova era, vem aí gente misturando religião e pensamento católico com qualquer outra coisa. Com estes havemos de ser justos, colocar as coisas no seu lugar, com certeza precisaremos colocar as coisas no seu lugar. E impor limites, e deveres, e obrigações. Mesmo na vida laboral, não só na vida religiosa, mas na vida laboral. Quem não quer fazer nada, como é que diz o apóstolo? Também não coma. Também não coma. Não quer fazer? Não come. Quer levar uma vida de bel farniente? Não coma. Vai experimentar o que é bom. Não coma. Não quer fazer nada? Não coma. Pronto. Experimenta o que é bom. Justiça. Com certeza. Precisaremos de justiça. Não se pode viver assim. Mas sim, sobretudo a piedade. Quer dizer, o apóstolo recomenda aí. Bom, essa terá que ser a grande marca da nossa vida lá. E essa nós já temos experimentado aqui. Em primeiro lugar, quanto queremos guardar a fé católica. E é por isso que nós nos temos indisposto contra o mundo e contra a igreja. Desse ímpio antipapa Francisco, que é o falso profeta. Nós nos temos levantado forte, corajosamente, a dizer tudo isso a todo mundo, que não se pode submeter a este homem ímpio, justamente para guardar a fé católica, a fé que recebemos da Santa Igreja, a fé que há de iluminar. Esta é que formará a nossa cultura. Não é uma cultura mundana, não é uma cultura de falsas religiões, idolátrica. Seja do ídolo do dinheiro, seja do ídolo das fantasias humanas, Seixonoye e sei lá mais o que possa inspirar essas religiões orientais. Que é isto. Nossa vida, bom, por isso que marcada sobretudo pela Eucaristia, que graça que tendes vós, de um sacerdote no meio de vós, de vocacionados, que graça que tendes vós, de terdes a Eucaristia, e que a tenhamos até ao dia que estejamos nos preparando para a Eucaristia, quando o Senhor vier celebrá-la conosco. Que lindo ficou assim, hein? Como sumo e eterno sacerdote. E nós, que já então todos seremos sacerdotes, formos concelebrar com o Senhor, a Ele, o sumo e eterno sacerdote. Deus nos dê esta graça, todos nós. Depois, a devoção à bem-aventurada Virgem Maria, expressa sobretudo no Santo Rosário, que marca a nossa vida. Quer dizer, a missa marca o nosso dia justamente pela celebração da missa, que é prolongada no breviário, na liturgia das horas, em todos os momentos canônicos, em todas as horas canônicas. Ali a missa é prolongada no breviário. Mas depois a outra grande devoção
é de fato a bem-aventurada Virgem Maria, que também marca tantas horas do dia, o Santo Rosário. O Santo Rosário que queremos rezar todos os dias. Né? E que nos mostram realmente a presença de Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Mãe de Deus e nossa mãe. Ela, de fato, é a nossa grande general, a nossa grande chefe. Bom, sob a sua proteção nós nos colocamos o nosso refúgio, com certeza, sob a sua proteção. Ela é que há de nos guiar para honrarmos o seu Filho. Quem mais honrou Jesus neste mundo, senão a sua bem-aventurada mãe? Ninguém mais, queridos, convençam-se disto. Vós todos que não a amais, vós todos que a rebaixais, vós, né? A começar por essa contra-igreja, a começar por esse Francisco. Já nem se fala mais dos evangélicos, dos protestantes de toda a espécie, mas se fala deste antipapa que a despreza, que a desonra, que não a ama, Francisco não ama Nossa Senhora. Ele a despreza. A rebaixa como a última das mulheres, podem ter certeza. A última das mulheres. Então, é ela que nós queremos ter como nossa grande guia, que há de nos conduzir para esse encontro maravilhoso com o seu Filho, que é aquilo que nos incita o apóstolo na epístola de hoje. Esse grande encontro. Oxalá cheguemos lá, como diz ele aí na epístola, né? Zelosos de toda obra de Deus, de toda obra boa, de toda obra santa. O nosso regaço carregado de boas obras. Podermos nos apresentar a Cristo, junto com Maria, como intercessores desta humanidade, que abandonou a Deus, que abandonou a graça. Queridos, o demônio é absolutamente legalista. Isso é uma das coisas que tem atrasado tanto a agenda satânica, é que ele tem que ser legalista. Ele tem que criar leis, por falsas que sejam, mas ele tem que pôr leis. Tem que pôr. Por mais que elas digam uma coisa, mas pretendam outra. Eu fico me lembrando da agenda da ONU, essa mesma que Francisco assinou, a agenda 30, né? Essa mesma agenda. Falsa. Debaixo daquelas palavras é que está toda a realidade, e essa é uma realidade satânica. Mas são legalistas, como o seu pai Lúcifer, o pai de Bergoglio, o pai da ONU, o pai Lúcifer, o pai desta gente. Então, sim, queridos, nós queremos ir com o nosso regaço cheio de boas obras e livre de toda a impiedade desta gente. Livre de toda a impiedade desta gente. O coração nosso é que há de ser circuncidado. É doutrina do apóstolo também. Termos o coração circunciso. Isto é, ornado das graças, das misericórdias, das promessas do Senhor. Nosso refúgio é uma promessa que se realiza. Vai se realizando de pouco em pouco. Ainda é um sítio. Mas Deus nos dê esta graça de transformarmos aquilo num verdadeiro refúgio, com tudo aquilo que um refúgio requer. Né? Mas é verdadeiramente sob o influxo da graça, da misericórdia de Deus, que nós queremos viver esta circuncisão do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.